Dobre a sua atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 47. Louvando a Deus e caindo na graça do povo, de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Vamos de novo. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor para a igreja aqueles que iam sendo salvos. Glória a Deus. O Atos dos Apóstolos é o livro extraordinário da atuação direta do Espírito Santo de Deus. Eu gosto de dizer do Deus Espírito Santo, porque o Espírito Santo não é uma energia, o Espírito Santo é o próprio Deus. Diz a Bíblia, no capítulo de número 5 de Atos dos Apóstolos, que estavam ali então, aleluia, Ananias e Safira, e trouxeram ali uma mentira para Pedro. E Pedro diz assim em determinado momento: não mentistes a mim, mas mentiste ao Espírito Santo. Mentiu ao sujeito Espírito Santo, mentiu ao Deus Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, e é o Deus que opera na face da terra desde a inauguração da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vamos ver aqui a atuação direta do Espírito Santo do Senhor. Diz a palavra do Senhor no versículo 37, ora do capítulo 2, que dizia que ao ouvir a pregação da palavra, aquelas pessoas eram compungidas em seus corações. Elas eram constrangidas pelo Espírito Santo, aleluia, através da palavra que Pedro estava ali pregando junto com os apóstolos. Então, aqueles que ouviam, cheios de remorso pela culpa, cheios de constrangimento pelo pecado, perguntaram então a Pedro e aos demais: o que nós vamos fazer? E diz a Bíblia que Pedro respondeu: se arrependam cada um de vós e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A primeira palavra que Pedro fala aqui é acerca do arrependimento. Para descer as águas do batismo, o cristão tem que aceitar a Jesus como seu Salvador, se arrepender do jeito que vivia, de suas velhas atitudes, e viver, a partir de então, mudanças de atitudes. Mas é notório dizer, é salutar dizer, que a vida do cristão é uma vida de arrependimento. Quando João Batista veio na terra, ele veio pregando o evangelho do arrependimento. Aleluia. E hoje parece que nós estamos num mundo que isso não dá nada, se der é bem pouquinho, e cometem muitas das vezes falhas de tantas maneiras e tantas vezes, tantas, que acabam se acostumando com o errado, se acabam acostumando com o erro, achando então que agora o erro é normal. Aleluia. E a Bíblia diz que o evangelho do arrependimento ainda é uma realidade. E quem opera o arrependimento é a pessoa do Espírito Santo no coração do homem, dizendo a ele, na sua consciência, no seu interior: isso não é para você fazer, isso está errado. Não roube mais, não minta mais, não traia mais. O Espírito Santo trabalha na vida do homem, dentro do homem, porque toda vez que o homem aceita Jesus como seu Salvador, de verdade, o Espírito Santo de Deus faz morada no indivíduo e passa a trabalhar a ele no arrependimento constante. Todos os dias temos falhas, todos os dias temos que nos arrepender de alguma coisa. E a Bíblia diz ainda que Pedro dizia: a promessa, aleluia, do arrependimento, a promessa da salvação, não é só para vocês não, é para os vossos filhos, para a vossa família
e para todos os que estão longe, tantos quantos o nosso Senhor chamar. Aleluia. Porque a obra do Calvário, ela é extensiva a todo mundo, a toda a terra. E aonde chegar as ondas sonoras da rádio, aonde chegar essa voz que vos fala, falando acerca do Salvador Jesus Cristo e do mistério do arrependimento que deve ser constante no trabalhar do Espírito Santo, aleluia. Então está chegando ali a oportunidade da salvação. Diz a palavra do Senhor que Pedro ainda falava: salvai-vos dessa geração perversa. Olha, isso aqui Pedro falava há cerca de 2000 anos atrás. Salvai-vos dessa geração perversa. E se você olhar hoje ao nosso derredor, você vai ver que não há diferença. Ao contrário, se multiplicou a iniquidade. Porque do lado e para onde você olha, você vê alguma coisa errada, você vê alguma coisa relacionada a roubo, relacionada a estelionato, relacionada à mentira, à prostituição, à promiscuidade. Você olha para os quatro cantos aonde você mora e você vai ver que esta palavra que está em Atos dos Apóstolos 2, verso 40, ainda é uma realidade. Salvai-vos dessa geração perversa. Aleluia. E diz a Bíblia que aqueles que aceitaram a Jesus naquela ocasião foram quase 3.000 almas. Ao se pregar, irmãos, o arrependimento, aleluia, não se pregou aqui prosperidade, porque quando se prega a prosperidade, na sua maioria das vezes, aqueles que escutam acerca da prosperidade estão mais interessados naquilo que vão receber do que naquele que está dando, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quase 3.000 almas se arrependeram, aceitaram a Jesus como seu Salvador. E diz a palavra do Senhor que não só aceitaram a Jesus, mas congregavam junto, tudo era em comum. Você lê a história da igreja primitiva, você vai ver que não havia interesse por dinheiro, não havia interesse por propriedades, não havia interesse pelas coisas do mundo, tudo era comum, aleluia. O dinheiro que entrava era distribuído ao pobre, à viúva, ao necessitado. Não havia falta nenhuma a nenhum dos santos daquela época, diz a palavra do Senhor, aleluia. E a Bíblia está dizendo que eles viviam de acordo com a doutrina dos apóstolos, na comunhão dos santos, no partir do pão, na ceia do Senhor e nas orações. E havia temor. Andarabacanta rabagai. Aleluia, havia temor, mas hoje a gente olha nas igrejas, pessoas mascando chiclete, na hora da palavra levanta para ir no banheiro, na hora da palavra mexe no celular, vai para o WhatsApp, vai para o Facebook, sai para conversar lá fora, na hora da palavra. Quase não temos temor hoje dentro das igrejas, e diz a palavra do Senhor que por causa do temor de Deus, muitas maravilhas aconteciam naquela época, aleluia. E a palavra do Senhor que todos acreditavam, como nós falamos aqui, e no versículo 45 do capítulo 2 diz: vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Diz a Bíblia que eles perseveravam unânimes, todos os dias indo na igreja. E no versículo 47, que ora nós lemos, aleluia, diz a Bíblia que louvavam a Deus. Irmão, você quer ser vitorioso, viva uma vida louvando a Deus. As coisas não estão dando muito certo, louve a Deus. As coisas estão difíceis, louve a Deus. Você está na provação, louve a Deus. Aproveite a adversidade para louvar e engrandecer o nome do Senhor. O inimigo das nossas almas não suporta alguém que louva, aleluia. Pessoas são libertas pelo louvor, pessoas são curadas através do louvor, a alma se alegra com louvor, e o nome de Jesus é glorificado no louvor, aleluia. E diz a palavra do Senhor ainda no 47, caindo na graça do povo, aleluia.
e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Essa palavra, esse versículo, a parte B principalmente, é revelador, porque a Bíblia diz que Deus acrescentava, Deus que trazia as pessoas para dentro da igreja. Por quê? Porque dentro da igreja havia temor, dentro da igreja havia milagre, dentro da igreja havia curas, dentro da igreja havia línguas estranhas, dentro da igreja havia discernimento, que é um dos dons mais necessários na atualidade. Aleluia! Não sabemos quem vai ocupar o púlpito, um lugar sagrado. Somente quem tem o discernimento de espírito pode dizer: esse está em pecado, não pode ocupar a tribuna. Esse está em adultério, não pode ocupar a tribuna. Somente com o discernimento de espírito podemos identificar quem não está pagando as contas e quem está ocupando o microfone da igreja. Aleluia! Só então, com os dons do Espírito Santo, porque era o Espírito Santo que operava na igreja primitiva. O controle estava nas mãos do Espírito Santo. O Espírito Santo distribuía línguas, variedade de línguas. O Espírito Santo operava curas, operava milagres, trazia revelações acerca do futuro, do presente, do passado. O Espírito Santo operava, e quando operava todas essas maravilhas, esse poder extraordinário, então caíam na graça do povo. O que é cair na graça do povo? O povo aceitava, o povo olhava de fora e dizia: isso aí não é homem, não, isso aí não é coisa de homem, isso aí é coisa de Deus. Não numa técnica humana, não segundo os cursos teológicos, não segundo os conhecimentos bíblicos adquiridos através das técnicas, mas um conhecimento adquirido na oração, no joelho, no jejum, na dedicação, que é o poder do Espírito Santo de Deus. Então o povo lá de fora assistia todos aqueles mistérios, aleluia, e vinha até a igreja, porque tudo que o povo quer não é mais um engravatado, não se exibindo, não. O que o povo quer é ver, assistir, presenciar, viver o agir do Espírito Santo, aleluia. Se queremos no nosso meio um crescimento descomunal nas nossas igrejas, aleluia, não um crescimento fictício, falso, daqueles que entram por uma porta e saem por outra, nós precisamos do agir do Espírito Santo de Deus. Somente com o agir do Espírito Santo de Deus é que cairemos na graça do povo. Aleluia! Não estou dizendo aqui, não, senhores, que nós não devemos estudar, nos aperfeiçoar, não. Eu gostaria que todos tivessem cursos básicos, médicos e faculdades de teologia, se aperfeiçoassem, mas nunca, absolutamente nunca, negligenciando a oração, o jejum, a leitura da palavra, e nunca, absolutamente nunca, em hipótese nenhuma, negligenciando a direção do Espírito Santo do Senhor. Só assim, queridos, só assim, na direção do Espírito Santo de Deus, é que o Senhor dará crescimento à obra que Deus colocar na nossa mão. Em nome de Jesus, receba essa palavra aí forte, acerca do arrependimento, acerca da operação do Espírito Santo de Deus e acerca do crescimento, porque eu venho te dizer uma verdade bíblica aqui: aonde estiver o agir do Espírito Santo, aleluia, o agir do Espírito Santo, ali estará então uma multidão sedenta por Deus, recebendo os milagres que merecem. Em nome de Jesus, receba essa palavra. Amém e amém.